Quando estudamos sobre a terceira vinda de Cristo, é importante a gente entender também como vai ser o reinado de 1000 anos que Cristo vai ter aqui na Terra. Então, que tal a gente ler alguns versículos aqui da Bíblia para poder entender com detalhe como vai ser esse reinado, como que o nosso mundo vai estar, afinal, como a gente leu nas trombetas e nas pragas, o mundo estava como um mar totalmente cheio de sangue, todos os animais tinham morrido, as nações tinham sido destruídas com os granizos, terremotos, todo tipo de situação, fogo, o sol ele tinha parado de dar a sua luz, e quando ele, em 1/3, e quando ele dava era o sol muito forte. Então, como que vai ser morar aqui nesses 1000 anos? Então, eu já aviso de antemão que tem um evento que acontece anterior ao reino de 1000 anos de Cristo, porém, é logo depois da Batalha do Armagedon. Então, no último vídeo eu falei da Batalha do Armagedon e agora eu estou falando do reino de 1000 anos de Cristo. Eu vou pular esse evento por um certo momento, que é o julgamento do trono de Cristo. Por que eu vou fazer isso? Porque da maneira que Apocalipse descreve os eventos, logo no mesmo capítulo que ela fala do julgamento do trono de Cristo, ela já fala do fim do reino de 1000 anos de Cristo. E ela já até introduz outra batalha, que é a Batalha de Gog e Magog. Então, eu vou deixar essas questões para um próximo vídeo. Eu vou focar aqui mais primeiro nesse reino milenar. Então, duração, 1000 anos, o nome mesmo já indica. A gente pode ver isso evidenciado em Apocalipse capítulo 20, onde é dito que nós iremos reinar com Cristo durante 1000 anos. Mas eu vou focar mais nesse aspecto dos santos, justamente no o que vai ser o papel dos santos, como que a gente vai estar atuando nesse outro momento, ok? Então, vamos aqui para Salmos capítulo 2 para a gente entender elementos gerais. O que vai ser a lei da terra? Como que Jesus Cristo vai governar? Salmo capítulo 2, começando aqui no versículo 7. Eu declararei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, neste dia eu te gerei. Pede-me, e eu te darei os pagãos por tua herança, e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro. Tu os arrebentarás em pedaços como a um vaso de oleiro. Jesus Cristo constantemente é afirmado que ele vai governar com cetro de ferro. A gente não vai ter essa incrível democracia que as pessoas vão falar não quero Jesus, não, eu vou eleger outro candidato. Eu vou votar em tal presidente para ser o representante. Não, o que a gente vai ter aqui é Jesus Cristo reinando supremo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Deus, o Filho, governando aqui a terra. E qual vai ser a lei utilizada? Se a gente for e simplesmente continuar aqui a nossa leitura dos Salmos, Salmo capítulo 12, indo aqui para o versículo 6, as palavras do Senhor são puras, como prata refinada em uma fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor, tu as preservarás desta geração para sempre. A palavra de Deus sempre vai ser preservada. A palavra de Deus sempre é pura. Então, nada mais justo será do que Deus governar o mundo baseado na Bíblia, baseado nos ensinamentos da Bíblia. Então, todas aquelas leis que a gente leu em Levítico, as leis sobre, por exemplo, colheita, quando se deve dar uma pausa na colheita, quando se deve fazer essa plantação, e também a gente pode tomar em questão aspectos como punições criminais, punições por assassinato, punição por sodomia, punição por roubo. A gente não vai ter mais as punições que esse mundo dá. A gente não vai ter mais esses julgamentos falsos que o mundo dá. Mas Jesus vai governar supremo. Jesus vai governar com justiça. Jesus vai governar em verdade. Então a gente pode ter essa segurança de que tudo que a Bíblia ensina vai ser aplicado. Claro que a gente tinha certas leis que eram cerimoniais. E aqui eu falo do dia sabático, eu falo sacrifícios de animais, circuncisão, questões que elas eram muito importantes, mas até o momento em que Cristo veio, até o momento em que Cristo morreu por nós e basicamente se encerrou o Antigo Testamento e começou o Novo. Então eu não acredito que essas leis que eram temporárias, essas ordenanças carnais, vão retornar. Ou, por exemplo, a ordenança dos levitas, especificamente, a Bíblia diz que os santos serão reis e sacerdotes com Cristo, não os levitas em específico. Então, essas questões que eram temporárias vão continuar no passado. Agora, leis que são atemporais, que é basicamente qualquer uma que não era
dessas ordenanças carnais, que não era temporárias, alimento puro e impuro, questão de manter certos feriados onde não teria trabalho, e sacrifício de cordeiros, sacrifício de bois, de pombinhas, seja o que for. Essas questões não vão se manter, mas o restante da lei de Deus vai. Então a gente vai finalmente poder ver o governo perfeito acontecendo, onde Deus vai governar, onde a gente não vai ter corrupção, nossa, mas aí não está tendo justiça. A gente vai ter justiça nesse mundo. A gente vai ter paz. A gente vai ter uma tranquilidade igual nunca houve em todo o mundo. Vamos voltar aqui para o Salmo capítulo 2, versículo 10. Agora, portanto, ó reis, sede sábios, sede instruídos, vós, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Então, as pessoas aqui que vão servir, é claro, a gente vai ter um grupo de pessoas que vão ser os salvos, que vão estar com corpos ressuscitados, aqueles que eram Cristo em sua vinda, e a gente vai ter também um segundo grupo que não vai estar em corpos ressuscitados, mas que vão ser pessoas salvas. Então, a gente vai ter salvos, mas que são como nós nos dias de hoje. A gente não ainda tem um corpo glorificado que não precisa comer, não sente mais dor, entende? Então a gente ainda está nesse corpo de carne. E vão ter pessoas que vão ser salvas, que já vão ter garantido o local no céu, mas que também vão ter um corpo de carne ainda. Não vão fazer parte da ressurreição até que o reino de 1000 anos se encerre. E a gente vai ter um terceiro grupo de pessoas que vão ser os não salvos. Os não salvos podem acabar morrendo e indo para o inferno. Ou então, eles podem acabar se tornando salvos. Ou também até a possibilidade de se tornarem reprovados eventualmente. Então, é possível que isso aconteça. A gente sabe que no momento que o reino começar, não vai ter nenhum reprovado na terra. Não vai ter nenhum reprovado no reino de 1000 anos de Cristo. Porém, pode ser que o não salvo se torne. É sempre uma possibilidade devido ao livre-arbítrio. Então, vamos para Isaías. Isaías, capítulo 11. Vamos aprender mais sobre como o mundo vai estar nesse momento. A gente viu toda aquela dizimação da natureza, os animais e o ser humano da mesma forma morrendo. Então, Isaías capítulo 11, versículo 4. Porém, com justiça julgará o pobre e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca e com o sopro de seus lábios ele matará o perverso. Aqui falando de Cristo. E justiça será o cinto que envolve seus lombos e fidelidade o cinturão que cinge sua cintura. O lobo também morará com o cordeiro. Olha que interessante, o lobo morando com o cordeiro, coabitando com o cordeiro. E o leopardo se deitará com o cabrito, e o novilho e o leão jovem e a res, juntos. Então, o novilho, o leão, esses animais todos juntos, em união. A gente não vai ter mais no reino de 1000 anos de Cristo aquela questão de a cadeia alimentar, onde o predador persegue a presa, e é uma constante luta por sobrevivência, que é algo que a gente vive nos dias atuais. Isso tudo não era desde o princípio. Não era assim no Jardim do Éden. Começou depois do pecado de Adão e Eva, onde o homem, pelo suor do seu trabalho, deve juntar alimento, enfrentar espinhos, enfrentar uma terra que é quase como se essas questões da natureza estivessem lutando contra o homem, tornando a vida do homem mais difícil. Porém, no reino de 1000 anos de Cristo, a gente vai ter uma mudança nessa questão. E é claro, isso é uma mudança enorme. A gente não está falando aqui de um lobo que decide comer uma comida vegetal. A gente está falando aqui de algo que vai ser sobrenatural. Vai ser um lobo diferente dos que a gente tem nos dias de hoje. Porque, biologicamente falando, um lobo morreria se ele comesse uma dieta somente vegetal, nos dias de hoje. Então, Deus vai fazer esse milagre onde os animais vão coexistir. A gente não vai ter mais essa guerra, essa briga, esse medo de um com o outro. É claro, os animais não vão estar no mesmo nível que os seres humanos. Desde o Jardim do Éden já foi dito que o homem prevalecia, o homem é diferente dos animais, o homem é criado à imagem de Deus, porém a gente vai ter essa face. As serpentes não vão mais nos atacar, os lobos, os leões, os ursos, a gente não vai ter essas questões tipo, tal indivíduo foi nadar e um tubarão mordeu ele, ou tal pessoa andou nessa montanha e uma cobra o picou. A gente vai ter essa tranquilidade também com os animais. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Leão jovem e a res juntos, e um menino pequeno os conduzirá. Então, uma criança aqui conduzindo um novilho e um leão, um leãozinho. Então, indo aqui para o versículo 7. E a vaca e o urso alimentar-se-ão, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi.
E a criança que ainda mama brincará na cova da áspide. Então, um bebezinho brincando aqui com uma serpente e nada vai acontecer. E a gente não vai ter perigo nenhum. A gente vai ter esse tempo de amizade com os animais, de tranquilidade. Indo aqui para o versículo 8. E a criança que ainda mama brincará na cova da áspide, e a criança desmamada colocará sua mão na toca da cocatriz. Então, cocatriz é um sinônimo para serpente na Bíblia. É mais um nome que a Bíblia dá. Para áspide, para víbora. Então, continuando aqui a nossa leitura no versículo 9. Eles não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira do povo. A ele os gentios buscarão, e seu descanso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente de seu povo, o qual sairá da Síria e do Egito e de Patros, e de Cuxi, e de Elão, e de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar. E ele erguirá uma bandeira para as nações e reunirá os desterrados de Israel e ajuntará os dispersos de Judá desde os quatro cantos da terra. O que a gente tem aqui nesse momento? Poxa, a gente vai retornar com as tribos de Israel? A gente entende com a nossa leitura bíblica, especificamente no Novo Testamento, que o judeu verdadeiro é o interior. E até no Antigo, se você também for olhar, em Esther tem pessoas se tornando judeus. Então a gente nunca estava falando no contexto de obrigatoriamente ser salvo. Ok? Não é porque a pessoa é um judeu fisicamente que ela é salva. Não é porque a pessoa ela é filha de Abraão segundo a carne que ela vai para o céu. Não. Não pensem em dizer, nós temos Abraão, nosso pai, porque dessas pedras Deus pode tirar filhos para Abraão. Era o que João dizia para os fariseus, porque eles confiavam na descendência deles e não viam necessidade de serem salvos, não viam necessidade de confiar em Deus. Então, a verdadeira salvação ela é baseada na graça e não na raça. Nunca foi baseada em quem você é filho. E aqui nesse momento, a gente vê que vai ter essa remanescente de Israel, mas não vai ser o Israel de hoje em dia. A gente não está falando aqui do Israel físico, mas do Israel espiritual, do judeu interno, da circuncisão que é no coração, de uma nova Jerusalém, a qual toda pessoa que é salva é daquela nacionalidade. A gente é peregrino estrangeiro na terra, mas a nossa nacionalidade é lá no céu. Então aqui o que a gente vai ter? Como eu disse, vão ter pessoas salvas depois do arrebatamento. Então o arrebatamento vai levar todo mundo que era salvo até aquele ponto. Os 144 mil já vão estar aqui na terra, eles vão vir antes do arrebatamento, as outras testemunhas também, e eles vão continuar aqui pregando o evangelho, salvando pessoas, e aí vai ter uma remanescente. Vai ter um povo pertencente a Jerusalém espiritual aqui, depois da terceira vinda de Cristo também. Então essas pessoas não tiveram parte na primeira ressurreição, por quê? Porque elas não eram Cristo quando ele veio. Elas não acreditavam em Cristo quando ele chegou. Elas não foram arrebatadas, mas ainda assim eles são salvos. Eles ainda são parte do povo de Deus. Eles ainda são filhos de Deus. E depois que Jesus destruir o reinado do anticristo na batalha de Armagedon, todas essas pessoas que estavam dispersas nas nações, afinal, a perseguição ainda vai continuar com os cristãos, mesmo depois do arrebatamento. Os cristãos ainda não vão tomar a marca da besta, ainda não vão servir o anticristo e a perseguição ainda vai continuar. Eles vão poder retornar em tranquilidade. E a gente vai poder todos vivermos em harmonia. Então, tem muitos versículos muito interessantes sobre o reino de 1000 anos de Cristo, e é até legal de entender que a gente não vê muita descrição em Apocalipse do reino de 1000 anos de Cristo. Essa descrição ela está muito presente em Isaías, Miqueias, Ezequiel e mais no Antigo Testamento mesmo. Então eu voltei a fazer outros vídeos para a gente explorar com mais detalhes. Isso é um assunto que eu achei muito legal de estudar, não é tão falado assim, todos esses versículos. Então fiquem atentos que eu farei mais vídeos sobre o reino de 1000 anos de Cristo e vejo vocês lá. Até mais!